Diário do Dr. Seward, 29 de outubro. Isso foi escrito no trem de Varna a Galatz. Ontem à noite, todos nos reunimos um pouco antes da hora do pôr do sol. Cada um de nós havia feito seu trabalho o melhor que pôde. No que diz respeito ao pensamento, ao esforço e à oportunidade, estamos preparados para toda a nossa jornada e para o nosso trabalho quando chegarmos a Galatz. Quando a hora habitual chegou, a Sra. Harker se preparou para seu esforço hipnótico. E depois de um esforço mais longo e mais sério por parte de Van Helsing do que geralmente era necessário, ela caiu no transe. Geralmente ela fala com dicas, mas, desta vez, o professor teve que fazer suas perguntas e fazer-lhes muito resolutamente, antes que pudéssemos saber qualquer coisa. Por fim, chegou a resposta dela. Não vejo nada. Estamos parados. Não há ondas batendo, mas apenas um redemoinho de água passando suavemente contra a espia. Eu posso ouvir as vozes dos homens chamando, perto e longe, e o rolamento e o ranger de remos nas forquetas. Uma arma é disparada em algum lugar. O eco parece longe. Há pés caminhando acima de mim, e cordas e correntes sendo arrastadas. O que foi isso? Há um brilho de luz. Eu posso sentir o ar soprando sobre mim. Aqui ela parou, se levantou e, impulsivamente, de onde estava deitada no sofá, levantou as duas mãos com as palmas para cima, como se estivesse levantando um peso. Van Helsing e eu nos olhamos com entendimento. Quincy levantou as sobrancelhas levemente e olhou para ela atentamente, enquanto a mão de Harker se fechou instintivamente ao redor do punho de seu cúcre. Houve uma longa pausa. Todos nós sabíamos que o momento em que ela podia falar estava passando, mas sentimos que era inútil dizer qualquer coisa. De repente, ela se sentou e, quando abriu os olhos, disse docemente: Nenhum de vocês gostaria de uma xícara de chá? Vocês devem estar tão cansados. Só poderíamos deixá-la feliz e assim concordar. Ela se apressou para tomar chá. Quando ela se foi, Van Helsing disse: Vejam bem, meus amigos, ele está perto da terra. Ele deixou sua caixa, mas ele ainda não desembarcou. À noite, ele pode ficar escondido em algum lugar, mas se não for levado para a costa, ou se um navio não a tocar, ele não pode alcançar a terra firme. Nesse caso, pode, durante a noite, mudar sua forma e pular ou voar na praia, como ele fez em Whitby. Mas se o dia chegar antes que ele chegue em terra firme, então, a menos que ele seja carregado, ele não pode escapar. E se ele for levado, os homens da alfândega podem descobrir o que a caixa contém. Assim, resumindo, se ele não fugir para a praia nesta noite, ou antes do amanhecer, haverá um dia inteiro perdido para ele. Podemos chegar a tempo, pois se ele não escapar à noite, viremos sobre ele durante o dia, encaixotado e à nossa mercê. Pois ele não se atreve a ser seu verdadeiro eu, acordado e visível, para que ele não seja descoberto. Não havia mais a ser dito, então esperamos pacientemente até o amanhecer. Nesse momento, poderíamos saber mais com a Sra. Harker. No início desta manhã, ouvimos, ansiosos e sem fôlego, sua resposta durante o transe. O estágio hipnótico foi ainda mais longo do que antes, e quando começou, o tempo restante até o nascer do sol era tão curto que começamos a nos desesperar. Van Helsing parecia jogar toda a sua alma no esforço. Por fim, em obediência à sua vontade, ela respondeu: Tudo está escuro. Ouvi a água nivelada comigo e alguns rangidos como de madeira em madeira.
Ela fez uma pausa e o sol vermelho despontou. Devemos esperar até a noite. E é assim que estamos viajando em direção a Galatz, em uma agonia de expectativa. Devemos chegar entre 2 e 3 da manhã, mas já em Bucareste estamos 3 horas atrasados. Por isso, não podemos chegar até bem depois do sol. Assim, teremos mais 2 mensagens hipnóticas da Sra. Harker. Uma ou ambas podem lançar mais luz sobre o que está acontecendo. Mais tarde. O pôr do sol chegou e se foi. Felizmente, chegou em um momento em que não havia distração, pois se tivesse ocorrido enquanto estávamos em uma estação, talvez não tivéssemos garantido a calma e o isolamento necessários. A Sra. Harker rendeu-se à influência hipnótica ainda menos prontamente do que nesta manhã. Estou com medo de que o poder dela de ler as sensações do conde desapareça, exatamente quando mais precisamos. Parece-me que a imaginação dela está começando a funcionar. Enquanto ela estava no transe até agora, ela se limitou aos fatos mais simples. Se continuar assim, pode nos enganar. Se eu pensasse que o poder do conde sobre ela diminuiria igualmente com seu poder de conhecimento, seria um pensamento feliz. Mas tenho medo de que não seja assim. Quando ela falou, suas palavras foram enigmáticas. Algo está saindo. Eu posso sentir passar por mim como um vento frio. Eu posso ouvir, muito longe, sons confusos, como homens conversando em línguas estrangeiras, água caindo ferozmente e um uivo de lobos. Ela parou e um arrepio passou por ela, aumentando em intensidade por alguns segundos, até que, no final, ela tremia como se estivesse em uma paralisia. Ela não disse nada mais, mesmo em resposta ao questionamento imperativo do professor. Quando ela acordou do transe, estava com frio, exausta e lânguida, mas sua mente estava toda alerta. Ela não conseguia se lembrar de nada, mas perguntou o que havia dito. Quando lhe dissemos, ela ponderou profundamente por um longo tempo e em silêncio.